Oi, gente, eu sou o Felipe. Bem-vindos ao 14º episódio da série O Sensitivo, do programa Verdades e Mentiras da Saber, Sara Braga, Eventos Reeducacionais. Bom, um assunto que sempre ressurge, né? Para ser sensitivo, é necessário ter fé? E, se não é necessário ter fé, como que os sensitivos encaram a fé? A fé é algo fundamental para desenvolver a sensitividade? A fé é algo que é essencial para que a gente possa aprofundar nos aspectos da sensitividade? Bom, existem muitas definições de fé, né? Talvez uma das mais populares está justamente num dos livros mais lidos do mundo, que é a Bíblia. Em Hebreus 11, lá diz mais ou menos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas, bom, essa frase, claro, se espalhou de diferentes maneiras pelas diferentes versões da Bíblia, nos vários idiomas, às vezes com conotações um pouco distintas, mas o que as pessoas geralmente falam em relação à fé é isso: é acreditar naquilo que nós não vemos, acreditar naquilo que nós achamos que pode ser factível, mas que nós não temos provas de que realmente seja daquela maneira. Bom, aí nós entramos num aspecto um pouco delicado, né? Porque a sensitividade, como nós falamos em outros programas, nos leva a perceber o mundo, a perceber as nossas realidades interiores e exteriores de maneiras um pouco estranhas para a maioria das pessoas. Nós somos levados a questionar uma série de ocorrências do nosso dia a dia de maneiras que são incomuns para a média das pessoas. Quando comecei a sentir a minha sensitividade, ainda muito novinho, eu fazia questionamentos que eu percebia que eram até estranhas para os adultos, e os adultos olhavam para mim como se eu fosse uma espécie de aberração, né? Uai, por que que esse menino está pensando isso? Por que que esse menino está especulando sobre isso? Ele é muito jovem, ele não tem ainda idade para ficar pensando em Deus, em espírito, em fenômenos paranormais, em discos voadores, enfim, todos aqueles mistérios e coisas fantásticas que eu já pensava quando eu era bem pequenininho. E as minhas primeiras experiências como sensitivo, como já falamos em programas anteriores, começaram quando eu ainda era muito novo. Né? Por volta dos 6 anos eu comecei a ter experiências muito fantásticas com o que as pessoas conhecem hoje como projeção da consciência, ou projeção astral, ou autotelediplosia. Né? Eu me sentia flutuando para fora do meu corpo. E era muito estranho aquilo, porque eu me sentia leve e percebia que meu corpo estava paralisado na cama. Eu percebia que algo estranho estava acontecendo comigo e eu não sabia explicar o que era. Mas de alguma maneira, mesmo sentindo um pouco de medo, eu percebi que aquilo era natural. Eu percebia que o que estava acontecendo comigo naqueles momentos, de me sentir flutuando para fora do meu corpo, era um pouco assustador. Mas ao mesmo tempo, algo dizia dentro de mim: calma, isso é natural. Todo mundo passa por isso, todo mundo sente isso. Não fique com medo, não fique nervoso. E assim eu tive várias experiências naquela fase, dos meus 6 anos de idade em diante, diferentes experiências, né, assim, que as pessoas qualificariam como parapsicológicas, né, ou paranormais, e algumas experiências que foram extremamente marcantes no desenvolvimento da minha sensitividade. Então, eu precisei acreditar para que isso acontecesse. Eu precisei acreditar que eu poderia sair do meu corpo para ter a experiência de projeção da consciência ou projeção astral? Não. Eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que existiam estudos acadêmicos no âmbito da parapsicologia que tentavam estudar esse fenômeno para saber se ele era real ou imaginário.
E assim também tive outras coisas que aconteceram na minha vida que eram absolutamente estranhas para os meus pais, para os outros adultos com os quais eu convivia, e que eu sentia, que eu percebia e que eu questionava sem nenhuma referência externa. Era algo que vinha de dentro de mim. Então eu queria saber sobre Deus, eu queria saber sobre espíritos, eu queria saber sobre telepatia, eu queria saber sobre tudo aquilo que era misterioso e que me levou a me tornar um pesquisador dedicado desses fenômenos. Portanto, eu não precisei ser doutrinado por ninguém. Eu sempre fui um pesquisador apaixonado de religiões, filosofias, ordens místicas, esotéricas, enfim, escolas iniciáticas. Sempre adorei conhecer esses mistérios, essas filosofias distintas, religiões distintas. Mas eu não precisei, recordando de todas as minhas experiências como sensitivo, eu nunca precisei de um dogma, de uma palavra incisiva que me dissesse: isto existe, aceite isto, porque isto é importante para você no seu desenvolvimento humano e espiritual. Claro que estudando as religiões, eu conheci várias filosofias, várias formas de pensamento diferentes, né? Vários livros, entre aspas, sagrados, né? Livros como a Bíblia, o Bhagavad Gita, o Alcorão, o livro de Urântia e outros tantos livros que a vida me foi apresentando. Mas eu sempre lia, estudava, apaixonado, querendo conhecer mais, mas sempre questionando. Será que é assim mesmo? Será que Deus é assim? Será que a alma é assim? Será que a nossa mente funciona dessa maneira mesmo? Será que existe uma sobrevivência após a morte do corpo? Sempre questionando. Então, quando me perguntam se a fé é um fator importante para desenvolver a sensitividade, eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que foi o questionamento, a minha curiosidade, a minha vontade de saber, de descobrir, que foi me dando essas experiências e essas novas convicções. Eu não precisei adotar dogmas e filosofias. Eu percebi que a busca do conhecimento, essa vontade que eu tenho todos os dias de descobrir algo novo, e faço isso religiosamente desde os meus 12 anos de idade, essa vontade de conhecer o mundo, a natureza, de descobrir os mistérios do universo, de saber como funciona a minha mente, a minha alma, isso sim foi muito essencial para o desenvolvimento da minha sensitividade, para afinar minha sensitividade. E percebi também que isso acontece com vários outros sensitivos. Claro que eu não posso dizer que se é assim com todos, mas com aqueles que eu tive a oportunidade de conhecer, sim, é assim. O conhecimento é mais importante do que a tentativa de acreditar. E querer acreditar numa coisa que eu não sei o que é, que eu não vejo, a gente escuta de vez em quando aí alguns pretensos profetas, né, apóstolos aí, médiuns, dizendo: você tem que acreditar, você tem que aceitar, você tem que adotar esse dogma, essa fé, esses princípios para você chegar ao conhecimento. Gente, querer forçar acreditar em alguma coisa é perigoso. Isso pode nos levar a sérios distúrbios mentais. Acho hoje, pela minha experiência depois de décadas convivendo e interagindo com diferentes formas de pensamento e de busca psicoespiritual, que o conhecimento, o questionamento é o melhor caminho para uma fé verdadeira, ou seja, para uma convicção real, para uma certeza real, para a consolidação de um caminho de crescimento humano e espiritual verdadeiro, não especulativo. Eu tenho observado constantemente pessoas que estão em diferentes escolas de autoconhecimento, religiosas ou filosóficas, e que chegam para mim para conversar e falam: olha, eu estou há tantos anos seguindo esse pensamento, mas eu não consigo acreditar nisso da maneira como eles me pedem para acreditar.
Portanto, você não tem que se forçar a acreditar em nada. Você não tem que se obrigar a aceitar nada. Você não tem que se sentir, né, impelido por forças externas, por ameaças ou por intimidações, né, ou por tentativas de dizer, olha, se você não aceitar isso, você vai para o inferno. Se você não acreditar nisso, você vai ser castigado por Deus. Não tema isso. Se há um Deus, é o mesmo Deus que nos deu inteligência, imaginação, intuição, criatividade e a inteligência para questionar e descobrir. É o mesmo Deus que nos inspirou a criar o conhecimento científico. É o mesmo Deus que nos faz desejar descobrir e que nos faz apaixonar pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento psicoespiritual. Portanto, a fé, para mim, só existe a partir da busca do conhecimento e não pela indução obrigatória em crer ou descrer em alguma coisa. Esta é a minha experiência e tenho observado que também é de muitos outros. Explicar a fé, fé para mim é convicção absoluta e convicção a gente só obtém com a experiência direta, com a informação vivenciada, adquirida pela vivência e não pela especulação. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por estar com a gente e acompanhar o Sensitivo. Não deixe de dar o seu like, deixe de fazer os seus comentários, ativar o sininho de notificações e, olhe, mande suas sugestões, porque a gente sempre tem muitos tópicos interessantes para conversar a respeito da sensitividade. Acompanhe o programa Verdades e Mentiras, os outros episódios, né, as outras classificações que nós temos de produções, que há muita coisa interessante para a gente aprender nelas. Obrigado e até o próximo O Sensitivo. Psicobioenergética da Felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Puten. No próximo programa, Sonhos Lúcidos.